desde 2008, quando as ações afirmativas foram implementadas na URGS, circula aqui uma maior diversidade de alunos negros, pardos, indígenas e oriundos de escolas públicas. E foi pensando neles e nas suas dificuldades enfrentadas durante a educação básica que diversos cursinhos pré-vestibular populares começaram a surgir dentro da universidade. Seus principais objetivos são colaborar para a formação de estudantes de baixa renda e também ajudá-los na preparação para o vestibular. É só andar pelos corredores, salas de aulas e bibliotecas da universidade que encontramos um perfil diversificado entre os estudantes. Uma das iniciativas que vem colaborando para isto acontecer é o Projeto Educacional Alternativa Cidadã, o PEAC, que surgiu no ano de 2000 e após a sua institucionalização em 2005, tornou-se um projeto de extensão aqui da URGS. O PEAC ele surgiu com a ideia de um grupo de alunos do Instituto de Física. Foi assim que ele surgiu no ano de 2000 assim. Ele surgiu de uma demanda do Zumbi dos Palmares, que era um outro cursinho que existe ainda, e que ele é bem forte, atuando na região metropolitana principalmente, que não tinha condições de abarcar mais alunos. Então foi pensado num projeto que abarcasse disso e surgiu o PEAC. Na época ele surgiu como uma alternativa cidadã. Depois nós incorporamos a palavra projeto educacional, porque nós queremos sempre desvincular a ideia de que não é só um cursinho para vestibular, há outros processos envolvidos no ensino de educação popular. As primeiras aulas foram no prédio F, o prédio 43, 123. Foi numa sala 206 do prédio F. E nessa sala que foi criada uma turma e depois no outro ano foi criada outra turma. Então a primeira aula foi no prédio F. E ele funcionou do ano 2000 até o ano 2006 nesse prédio, no prédio F. Desde 2007 nós ocupamos o espaço da sala do Instituto de Letras, sala de aula do Campus do Vale. Lá funcionam nossas aulas, né? As 6 turmas funcionam lá, com mais 3 salas de monitoria à noite. Até porque o espaço não é ocupado pelas faculdades, né, à noite. Poucas turmas de graduação existem lá à noite. Então é lá que nós nos mantemos desde 2007, desde a ilegalidade até a legalidade, né? Desde a falta de institucionalidade até a institucionalidade dele. O PEAC já teve bastante dificuldades em se manter na universidade, principalmente quando não era projeto de extensão. Era sempre uma luta diária, anual, por conquista de espaços, por ocupar espaços na universidade. Até que nós conseguimos nos estabilizar desde 2007 como projeto em extensão, mas ainda com muita luta por espaços, né? Então hoje eu digo que, graças ao José Humberto, nós temos uma institucionalidade mais enraizada, mais forte, mais firme, por ser funcionário público da universidade. Nós tivemos uma grande dificuldade de institucionalização. Então a nossa grande questão era, nós batíamos na porta de ter passagem escolar para os alunos, de material didático, salas de aula. Sala de aula sempre foi o nosso grande calcanhar de Aquiles. E nos últimos anos a gente conseguiu isso, mas teve épocas em que nós simplesmente não tínhamos sala de aula. Era muito difícil, era bem difícil, assim, era desgastante, foi complicado manter as esperanças e manter o foco. Teve outras barreiras, mas essas barreiras de passagem em sala de aula foram, até hoje, bem significativo para a gente a lembrança disso. Um dos principais objetivos do PEAC é a democratização, né, ao acesso à universidade. Né? A maioria das pessoas que vão no PEAC são pessoas que trabalham o dia inteiro, que precisam ajudar em casa, né? Então a gente tenta focar na seleção dessas pessoas que socialmente já têm um difícil acesso nessa universidade, né, para propor essa oportunidade de entrar dentro da Universidade Federal ou em alguma universidade privada, utilizando o Enem, né? Além do vestibular da URGS, a gente também ajuda eles no processo do Enem, para tentar um SISU, um ProUni, tudo isso para democratizar o acesso à universidade mesmo. Hoje a URGS está trabalhando a Federal está trabalhando com 50% de cotas, e geralmente quem precisa dessas cotas, tanto a racial quanto a financeira, são pessoas que não têm condições de pagar um curso mais caro, no caso, particular, privado. Então, ele vai recorrer aonde? Para ter essa preparação para uma prova que nem no vestibular da URGS. Ele vai recorrer ao PEAC. Então é uma questão social. Se tu olhar, uma questão de desenvolvimento político do país também. Então essa importância é fundamental, né? Dali tu tem a capacidade de crescer como pessoa mesmo, de ter contato com pessoas que têm realidade às vezes próximas de ti. Ou eu achava muitas vezes que eu tinha uma realidade, a universidade para mim era inalcançável. Mas aí tu conhece pessoas que, essa realidade é bem mais inalcançável para elas. Pelo menos elas pensam assim, e tu tem a capacidade de mudar isso, né? De mostrar para elas que elas podem ter acesso aos sonhos delas. Assim. De alguma forma o sonho deles é o meu é o deles,
esses sonhos se misturam, por mais que sejam diferentes muitas vezes, porque estamos em momentos de vida diferentes. Mas é um sonho meu. Assim como faltou para mim, eu penso sempre na ideia, o que faltou para mim? O que eu posso proporcionar? Depois de ter entrado numa universidade pública, ter feito toda uma vida numa carreira pública, o que eu posso proporcionar com isso que eu tive? É a possibilidade de pessoas terem mais condições de sonhar do que eu tive na época. Então é um sonho meu também. Talvez o que o PEAC mais faz hoje, dentro do que a gente fala de social, popular e de educação, é essa possibilidade de concretizar os sonhos, de planejar esses sonhos. Então eu vejo que assim que o perfil do PEAC ele é muito diferente do que qualquer cursinho pago, né? Ele vai te proporcionar muito mais do que simplesmente o conteúdo didático que tu vai precisar saber para fazer uma redação ou o Enem. Uma das maiores dificuldades para mim é a capacidade deles de entenderem que existem possibilidades na vida deles que eles não conhecem. E o PEAC acho que é uma porta de entrada para esse tipo de coisa. Então não necessariamente os alunos que entram no PEAC eles vão dizer assim, entrar no vestibular, mas eles podem se descobrir ali outras pessoas, né? Outras pessoas que eles podem ser no futuro. E acho que essa é a ideia do PEAC, né? Abrir os horizontes das pessoas. O pessoal da graduação que está dando aula lá e já formandos, né? Eles te estimulam, né? Para mim, pessoalmente, teve crescimento em ensino, até mesmo, vou te falar assim, ó, em relações pessoais, entendeu? Diversidade. Porque é muita diversidade, muitos pensamentos diferentes. Na URGS aqui tu encontra muita diversidade, né? E tu acaba abrindo a cabeça para esse entorno. Além, claro, do ensino pro vestibular, né? Quando eu entrei na universidade, entrei no PEAC, não tinha nenhum aluno do PEAC. Não tinha nenhuma pessoa como eu, vinda do morro, sem condições nenhuma, de uma família desestruturada, acreditando que podia ficar aqui. 2, 3 anos depois, hoje, vamos imaginar em 2017, 12, 13 anos depois, eu consigo andar por qualquer campus do Vale e encontrar pessoas, gente da gente. Vou te dizer o que aconteceu agora de manhã vindo para cá. Desci na parada do ônibus, uma ex-aluna do PEAC, saindo do curso de pedagogia. No caminho, um ex-aluno do PEAC, que está na última cadeira de Direito, escrevendo a sua monografia. Chegando aqui na frente, um aluno de enfermagem, que está fazendo uma cadeira aqui na pedagogia, me cumprimentando. Estou sempre lendo na roleta, estou sempre com texto, estou sempre com livro. E foi assim que eu consegui, muitas vezes, cursando PEAC lá, por exemplo, ler uma matéria de história complicada, ou sei lá, uma geografia. E às vezes daqui a pouco tu tava na roleta ali e subia um colega. Já aconteceu o caso da gente, ele subir no ônibus com passageiro, né, eu trabalhando, e a gente acabar dividindo em comum uma matéria ali. Uma das coisas mais legais do PEAC, e acho que isso me motiva a estar lá até agora, é tu entrar no ônibus, por exemplo, e ver alunos teus, e ver essa galera se formando, assim, é bem feito. Então essa troca aí, pra mim, vale muito mais, né? Nós temos todos os professores voluntários e um coordenador por disciplina. E a gente tem hoje em torno de 130 a 140 professores ativos no PEAC, em ano de 2017. Então, nenhuma disciplina falta professor. Aliás, a seleção é muito bem feita, ajuda um pouco sendo tendo no campus do Vale. A maioria das licenciaturas são aqui. Ajuda um pouco isso, mas nós temos todos os professores voluntários e um coordenador por disciplina. Eu posso te dizer quando eu entrei no PEAC, 4 de junho de 2004, praticamente 3 meses depois de entrar na universidade. Porque eu entrei na universidade já querendo ser professor. O meu sonho era ser professor, era me tornar professor, e eu fui procurar um espaço. E o PEAC surgiu como um espaço sem professores. Então eu conheci o PEAC de um jeito bastante atípico. Uma sala de aula com alunos vazia, sem professores. E eu entrei naquela sala de aula e perguntei, o que está acontecendo aqui? Ah, é um cursinho, um projeto, só que não temos professores. Que aula vocês teriam agora? Ah, nós teríamos literatura. Pai, eu sou professor de literatura. Eu posso entrar? Pode. E nunca mais sair. Desde criança, sim, eu gostei muito de dar aula, né? Eu dava aula para os meus brinquedos e tal. Quando eu fiquei sabendo que existia o PEAC, um cursinho popular, eu pensei, nossa, talvez essa seja a minha oportunidade, né? Para eu ver se eu tenho aptidão em dar aula. E fui assim na força e na coragem, porque eu não sabia, né, se eu tinha uma didática boa, nunca tinha dado aula para pessoas, né, com muitas pessoas e tal. Fiz a entrevista, conheci o PEAC, comecei a dar aula e vi que era exatamente o que eu estava procurando há muito tempo, né, mas eu não sabia que já existia um cursinho popular na URGS. Então, desde que eu entrei na biologia, eu sempre quis entrar numa escola ou mesmo no cursinho popular, né? Que eu não tinha conhecimento que funcionava na URGS. Isso é uma coisa que é bem interessante. E por amizade com algumas pessoas, inclusive um colega de trabalho meu, eu fiz bacharelado, né? Eu não fiz licenciatura, então eu sempre trabalhei na paleontologia. E na paleontologia existia um amigo meu que ele dava aula no PEAC. Então ele me convidou para ir lá
Aí eu conheci o coordenador na época, que era o Rodrigo Delany. Então todos nós gostávamos de zoologia, trabalhávamos com vertebrados e a gente discutia muitas coisas sobre biologia, então a gente acabou, todos nós, entrando no PEAC, né? Um trabalho que a gente não ganha, não é remunerado, né? Mas a gente ganha muitas outras coisas por trás, assim. A gente ganha um sorriso ali, a gente ganha uma troca de vivências, a gente aprende muito com os alunos. E chegar ali de noite, né? Às vezes tu sai dali 10 horas da noite e tem alunos que trabalharam o dia inteiro, toda semana, para estar lá. Eles vão na aula de sexta-feira, a última aula, eles estão lá, não estão dormindo. Isso é muito gratificante. A experiência de ter tido aula no PEAC foi uma experiência que eu gosto de dizer assim, que eu sou uma antes do PEAC e uma depois do PEAC, assim. Porque o cursinho popular, ele se diferencia muito de um cursinho privado, né? De um cursinho pré-vestibular privado. A relação que tu tem aqui com os professores, com os colaboradores que estão aqui no dia a dia tocando o PEAC, com os próprios alunos, é uma relação completamente diferente. Não é aquela relação de competitividade entre os alunos, é uma relação que um apoia o outro. Se um falta, a gente já fica preocupado, a gente procura saber o porquê que faltou, porquê que não está vindo mais para aula. A gente realmente se incentiva um ao outro. E a mesma coisa os professores, né? O PEAC se tornou, para mim, uma veia da minha família. Não há como tu olhar para as pessoas, olho no olho, dentro do PEAC, dentro do Alternativa Cidadã, sem enxergá-las como parte da tua família, sem incorporá-las à tua família. E muitas vezes sem entender que talvez elas estejam substituindo pessoas da tua família. Para mim é a minha família hoje, não é nem a segunda nem a primeira, é a família. Né? PEAC é uma família. É onde a gente se sente que a gente pode, sabe? Que a gente pode entrar assim dentro da universidade federal ou privada. Enfim, acho que cada aluno tem uma prioridade, né? Se conseguir bolsa ou entrar na URGS. Mas é família. A gente chora, a gente ri. A gente aqui é uma família, né? A gente se apoiou tanto durante o ano, né? Não só dentro da sala de aula, fora também, né? É um ano muito pesado, muito intenso para nós, cansativo. E ter essas pessoas que conseguem conversar com nós, que se dispõem a conversar com nós e nos incentivar a chegar até lá. Não tinha como eu sair daqui e deixar passar tudo que eu passei aqui. Então eu passei na URGS, entrei para a faculdade, me matriculei e depois fui chorar pro Zé. Zé, eu tenho que voltar, não consigo mais ficar longe do PEAC. É um cursinho que eu acredito, é o lugar que eu quero estar, que eu quero construir junto. É um lugar que eu sei que faz a diferença. Uma coisa que eu tenho em mente é que o aluno ele aprende muito, mas o professor ele vai aprender muito mais, né? A gente aprende porque a gente vê que as pessoas elas têm vivências diferentes, né? Têm experiências de vida diferentes e na aula a gente tem muito contato com a vida do aluno, né? Não é simplesmente entrar na sala de aula, dar uma aula de biologia ou de geografia ou de matemática, é muito além disso, né? É uma troca de experiência, uma troca de experiência de vida, né? Que tu vai levar para a tua vida inteira. Muitas vezes eu me identifiquei com alguns alunos, porque eu lembrei que eu era exatamente como eles quando eu estava prestando vestibular e tal. Então é uma experiência pessoal e também profissional, assim. É uma experiência única que tu tem dentro do PEAC. Eu ia desistir de fazer o PEAC esse ano, só que o Weber, daqui da coordenação, ele falou que aqui tem os professores, né, para te motivar todo dia. Então todo dia tem uma piadinha, algum grito, pra gente ficar firme no objetivo, sabe? Eu gosto bastante, eles são bem próximos, não tem uma coisa como era no ensino fundamental, o professor mal falava com a gente, pergunta, cumprimenta. Eles são preparados para isso, né? São professores, a graduação mostra, e eles te incentivam, né? Isso aí, uma coisa que eu achei bem legal, e isso aí na sua maioria, tem o discurso do que tu pode. Vocês podem, vocês conseguem, vocês não são menos. Aquilo lá é de vocês, isso aqui é nosso. O PEAC para mim é futuro, é possibilidade, é encher essa universidade de pessoas que merecem estar nela, de pessoas que não sabem, desconhecem que podem estar nela, mas que vão ter essa possibilidade, que vão ver que os professores que estão na sala de aula junto com eles são pessoas como eles. Então, a URGS não é um sonho inalcançável, assim. O PEAC é isso, é possibilitar ações, é possibilitar a entrada dessas pessoas de todas as classes, de todas as raças. O pessoal que chegou no ensino médio se formou com muita dificuldade, tem que trabalhar, tem que ajudar em casa. Eu não aguento mais, mas eu quero. Se tu quer, vai então, cara. Vai lá, larga tua fichinha no PEAC, inscrições, mantém informado o site, curte tudo que é página que tenha nesse sentido, vai lá que dá.
É só acreditar, só querer. Na vida dizem para nós que estamos sempre de passagem, por tudo. Estamos de passagem se nós não queremos ficar, se o lugar não é nosso. Quando a gente sente que o lugar também é nosso, nós ficamos. Independentemente de como tu ficas nele. A universidade pública, ela tem que ser nossa, como um todo. E eu acho que um dia nós teremos uma sociedade possivelmente satisfatória no nível de não precisarmos mais de projetos populares, de não precisarmos mais de lutas, de não precisarmos mais discutir alguns tipos de preconceitos, porque talvez isso já esteja sanado. Nosso país é jovem, mas o que importa é começar a construir alguma coisa, né? Eu acho que esse é um dos caminhos. Ao educando de toda a universidade, que está em qualquer faculdade e que tem intenção de tornar o que ele está aprendendo, a sua formação, em algo, por enquanto, que seja valoroso para a sociedade, saiba de uma coisa, o Alternativa Cidadã está de braços abertos. Vem para cá, vem trabalhar conosco, ou procura outro projeto popular e dê a sua contribuição, não como uma dieta na consciência, e sim como uma necessidade que tu tem de fazer alguma coisa pelo outro. Se não for assim, tu não fica no lugar porque não se torna teu. Se for assim, tu fica neles e tu tem noção de que pro resto da tua vida tu vais fazer alguma coisa pelo mundo, né? Eu acho que fica o convite. Venha fazer parte do engajamento e da luta por uma sociedade melhor, do jeito que tu consegues fazer. Mas venha fazer. Seja atuante.